Aleluia, povo de Deus. Aqui quem fala é o Bispo Miguel Serra de Salvador, Bahia. E para nível de conhecimento, eu sou formado em teologia desde 94. Eu sou juiz arbitral, sou doutor em ciência da filosofia da religião. E aqui em Salvador, Bahia, eu sou delegado dos direitos humanos. E quero usar também a palavra de Deus no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: julgai todas as coisas, observai todas as coisas e retei aquilo que é bom. Final de semana agora, o Brasil principalmente foi surpreendido com a saída do juiz Sérgio Moro, do governo do presidente Bolsonaro. Primeira observação que eu queria que vocês também fizessem é que depois que foi declarado a saída dele, você viu que pouco se falou sobre coronavírus, pouco se falou sobre isolamento, pouco se falou sobre pandemia, sobre quantos morreram. Os comentários eram poucos. A mídia, todo mundo focou mais em cima dessa situação. A bola da vez, Sérgio Moro, que por sua vez ele fez um excelente trabalho na Lava Jato, desenvolveu um papel muito importante tratando da corrupção no nosso Brasil. No entanto, queridos, hoje eu quero tratar com vocês a seguinte coisa, porque eu vejo que muitas pessoas estão de uma certa maneira perdidas nesse momento, sem saber quais são os fatos, qual é a verdade real de tudinho isso. O primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês, para a gente começar a pensar aqui rapidamente, é que a saída do juiz Sérgio Moro se deu pelo fato de, primeiramente, ele não ser, digamos assim, atendido em uma das petições dele, que no meu ponto de vista não foi exatamente um pedido, foi uma imposição, foi uma troca. Se tirar aquele que está lá na frente, o diretor, né, o encarregado da Polícia Federal, se tirar ele, eu me demito. Olha a primeira situação que a gente observa. O que se dá a entender em relação a isso? Falando sobre isso para vocês, parece obreiros de igrejas evangélicas quando os pastores não dão oportunidade, quando os pastores colocam num banco, e que ele se sente, digamos assim, humilhado, afrontado, e ele resolve até mesmo sair da igreja porque o pastor não está respeitando o chamado, a obra que ele tem. Ele resolve sair da igreja. E o pior, que além dele sair da igreja, ele sai da igreja falando mal da igreja, falando mal do pastor, criticando tudo, dizendo que não foi, ele saiu de lá porque não deram oportunidade, não deixaram ele fazer aquilo que Deus tinha designado a fazer. É a mesma coisa que aconteceu com o juiz Sérgio Moro. E você observa claramente nessa segunda situação, é que além dele sair, assim que ele sai, ele começa já a dizer que o presidente tinha falha, tinha erros, e começou novamente a apontar dedo para tudo quanto é lado, apontando o dedo contra os filhos de Bolsonaro novamente. Na verdade, o que vem na minha mente em relação a tudo isso nesse momento, querido, assim como eu acabei de falar de um obreiro, ele fez a mesma coisa dentro do governo do presidente Bolsonaro. Quer dizer, que até enquanto estava lá dentro, até quando ele era, digamos assim, elogiado, paparicado, até quando as pessoas aplaudiam tudo que ele fazia, então estava bom, porque foi contrariado, ele sai atirando para tudo quanto é lado. É desse jeito assim? Nesse ponto de vista, não esquecendo o bom trabalho que ele fez, no entanto, também tem uma consideração a observar no meio disso tudo. Ele estava defendendo alguém que estava lá na frente da PF, da Polícia Federal, pessoa esta que não conseguiu nem descobrir quem foi que tentou matar o presidente da República. Um homem que não pôde descobrir, ou melhor dizendo, um homem que admitiu até que Adélio estava sozinho nessa situação. Um homem desempregado, se eu não me engano, com 3 celulares dentro da pousada onde ele estava, um notebook, com uma semana, pelo menos uma semana de
de hospedagem paga naquela pousada na região onde ele cometeu o crime contra o presidente Bolsonaro. E esse diretor da PF dizendo que ele estava sozinho. Como é que ele estava sozinho se o homem era até desempregado? E na verdade o Moro estava defendendo uma criatura dessa. O terceiro ponto disso tudo é que no meu ponto de vista agora, querido, e você vai analisando as situações, porque vai aparecer coisa na mídia, eu tenho certeza disso. Para mim, ele se mostrou uma pessoa muito imatura. Ele se mostrou uma pessoa insensata e sem sabedoria, nesse momento muito difícil que o nosso Brasil está enfrentando. Preste atenção. Um homem com a inteligência, um homem com o entendimento, um homem com uma cabeça que ele tem. Será que ele não sabia que uma atitude como essa iria trazer, digamos assim, um problema sério para o governo do presidente Bolsonaro? Não ia trazer dúvidas e insegurança para a nação? E ele que se dizia uma pessoa que estava voltada para defender a nação em todos os níveis, para fazer o melhor para o Brasil, e num momento tão difícil como esse, tomar uma decisão tão drástica. Se ele acha que o presidente foi duro em alguns posicionamentos, então se o presidente foi duro, se o presidente até, digamos, como muitos têm dito, de uma maneira louca, agiu nesse momento, então ele agiu de que forma então? Ele quis compensar o erro, se teve um erro, que eu acho que não, do Bolsonaro, agindo dessa maneira, pedindo a demissão num momento tão crucial como esse, no meio de uma pandemia, trazendo assim confusão na mente de muitas pessoas no Brasil, porque as pessoas começaram a falar, mas o Sérgio Moro, o Sérgio Moro, o Sérgio Moro. Mas o que eu quero que você entenda, em primeiro ponto também, de consideração favorável ao presidente, é que nenhum de nós, nem eu e você, votamos no Sérgio Moro. Nós votamos no Jair Messias Bolsonaro. E quem é que está sentado na cadeira de presidente do nosso Brasil? Jair Messias Bolsonaro. É isso que nós temos que levar em consideração. Mas ele não pensou nisso. Agora preste bem atenção no outro detalhe também, porque a mídia está mostrando isso, que logo após ele sair, entregar o cargo para o presidente Bolsonaro, o que acontece? Ele vai e já está tomando café com um, já está batendo foto com o outro, já está andando com o outro. Todos aqueles que são contra o presidente Bolsonaro. Ele já está junto do Maia, ele já está junto de Dória, ele já está junto de Hoffmann, ele já, pelo que mostraram também uma foto, não sei se é atual, já está com o governador do Rio de Janeiro. E aí, queridos? O que é que tem por trás de tudo isso? Quero observar um detalhe. Muitas pessoas estão preocupadas, mas e agora? Se Moro se afastou dele, é porque tem alguma coisa errada. Não. Leve em consideração um outro ponto. Lembre-se que a nação brasileira toda se levantou em jejum, se levantou em oração, e eu basicamente bati muito forte esses dias e tenho falado sempre: ore pelo Brasil para que a máscara, para que a farsa, para que a mentira caia por terra, para que saia do lado do presidente da República todos aqueles que podem causar um mal maior à nossa nação. E ele justamente saiu logo depois que acabou o jejum da nação, o jejum do arrependimento, o jejum para que a nossa nação seja limpa. Então são coisas que a gente tem que observar, meu amado. Novamente digo, quem está sentado na cadeira como presidente é aquele a quem você votou. Você não votou no Sérgio Moro, você votou em Jair Messias Bolsonaro. Então fique em paz em relação a isso. E se você confia em Deus, fique em paz, que realmente todas as coisas estão no controle de Deus, e Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Você pode ter certeza disso. Lembrando também, querido, que tudo que se passa, como eu acabei de dizer aqui agora, por dias, eles amenizaram a falar de coronavírus, de pandemia, de isolamento. Por quê? Porque surgiu algo novo. Quem? Sérgio Moro. Sérgio Moro se levantou contra Bolsonaro. Sérgio Moro fala contra Bolsonaro. Sérgio Moro critica pessoas, fala contra pessoas do governo. E isso para a mídia e para os esquerdopatas é um prato cheio. Mas a evidência, o auge maior não era a pandemia. Observe que nos dias que aconteceu isso, o foco era somente esse. Sérgio Moro se afastou do presidente Bolsonaro.
Então todas essas coisas têm que ser observadas em o nome do Senhor Jesus. E para a gente finalizar, leve em consideração uma outra coisa. Tudo que se passa em relação ao nosso Brasil, desde o tempo da política, Bolsonaro foi esfaqueado. Bolsonaro foi criticado, foi até mesmo acusado por causa do fogo da Amazônia. Os filhos de Bolsonaro estão sendo acusados, perseguidos de tudo quanto é maneira. A esposa de Bolsonaro também foi perseguida pela mídia. Bolsonaro foi chamado de racista. Bolsonaro foi chamado de machista. Bolsonaro foi chamado de homofóbico. Então, querido, o problema não é pandemia, o problema não é qualquer outra coisa na nossa nação. O problema é que Bolsonaro está ainda no governo e na direção da nossa nação, e isso incomoda muita gente, porque muita gente, na continuação do governo dele, vai perder as barganhas, vai perder as propinas, vai perder a corrupção, vai sair da corrupção. O nosso Brasil vai ser limpo, você pode ter certeza disso. Por isso que tudo que vem se levanta contra a vida desse homem. E é evidentemente por causa de quê? Porque eles querem assumir o governo, eles querem assumir o controle desta nação, para fazer desta nação um país comunista e acabar com a nossa nação. Eu observei um detalhe, que todos os países do mundo, todos os líderes das nações se uniram aos seus presidentes para combater o coronavírus, para combater essa pandemia. Aqui no Brasil foi diferente. Todos os políticos, a maioria dos líderes da nação se levantaram contra Bolsonaro para combater Bolsonaro. O alvo não era a pandemia do coronavírus. O alvo continua sendo até hoje o presidente Bolsonaro. Então quero dizer para todos vocês, queridos, que nós viemos continuar orando pela nossa nação. Porque a briga nossa, a luta nossa, da nação brasileira, principalmente não é contra coronavírus, não é contra a pandemia, não é contra fogo da Amazônia, não é contra nada do que nós estamos vivendo aparentemente. Observe que todo o foco é o presidente Bolsonaro e tudo que se relaciona a ele. Até que me prove ao contrário. Eu vejo que esse homem está lutando pelo bem da nossa nação. Então, como diz a palavra de Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se tem um líder que governa o Senhor, que teme ao Senhor, e ele tem mostrado isso até agora, então vamos orar por esse líder, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Então ore pelo presidente, ore por essa nação, ore para que, eu continuo dizendo, depois que acabar essa pandemia, até mesmo antes de acabar, você vai ver o rombo na economia do Brasil, porque o propósito de todos eles é tirar proveito, é superfaturar hospital, medicamento, máscara, respiradores e tudo mais. Lembrando que, depois que acabar essa pandemia, esses hospitais de campanhas, que a maioria não está funcionando, vão ser desmontados. Enquanto tem muitos hospitais no nosso Brasil precisando de uma reforma e ninguém nunca se preocupou com isso. Então, considere, observe todos esses pontos que eu coloquei diante de você. E observe, será se por um acaso Sérgio Moro não se vendeu? Será se não tem alguma coisa por trás de tudo isso, por inesperadamente ele sair, num momento tão difícil da nossa nação? Convido você, ore pela nossa nação, ore pela liderança do nosso país, porque eu profetizo que muito em breve essa pandemia vai acabar em nome de Jesus. Nós temos um ministro da saúde novo, e muita coisa não vai poder ser escondido nesses últimos tempos, e essa pandemia, esse isolamento vai acabar em o nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deus abençoe.